Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 91. Revogado pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Artigo 92. São acrescidos 10 anos ao prazo fixado no artigo 40 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 92-A. São acrescidos 50 anos ao prazo fixado pelo artigo 92 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 93. A vigência do disposto no artigo 159-3, e parágrafo 4º, iniciará somente após a edição da lei de que trata o referido inciso 3. Artigo 94. Os regimes especiais de tributação para microempresas e empresas de pequeno porte próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cessarão a partir da entrada em vigor do regime previsto no artigo 146, 3-d, da Constituição. Artigo 95. Os nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 1994 e a data da promulgação desta emenda constitucional, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em ofício de registro, se vierem a residir na República Federativa do Brasil. Artigo 96. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação. Artigo 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o parágrafo 15 do artigo 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os municípios que, na data de publicação desta emenda constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no artigo 100 desta Constituição Federal, exceto em seus parágrafos 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta emenda constitucional. Parágrafo 1º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios sujeitos ao regime especial de que trata este artigo optarão, por meio de ato do Poder Executivo: 1. Pelo depósito em conta especial do valor referido pelo parágrafo 2º deste artigo, ou 2. Pela adoção do regime especial pelo prazo de até 15 anos, caso em que o percentual a ser depositado na conta especial a que se refere o parágrafo 2º deste artigo corresponderá, anualmente, ao saldo total dos precatórios devidos, acrescido do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples, no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora, excluída a incidência de juros compensatórios, diminuído das amortizações e dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento. Parágrafo 2º. Para saldar os precatórios, vencidos e a vencer, pelo regime especial, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devedores depositarão mensalmente, em conta especial criada para tal fim, 1/12 do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, sendo que esse percentual, calculado no momento de opção pelo regime e mantido fixo até o final do prazo a que se refere o parágrafo 14 deste artigo, será: 1. Para os Estados e para o Distrito Federal. A. DIN, no mínimo, 5% para os estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, ou cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponderá até 35% do total da receita corrente líquida. B. DIN, no mínimo, 2% para os estados das regiões Sul e Sudeste, cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a mais de 35% da receita corrente líquida. 2. Para municípios. A. DIN, no mínimo,
1% para municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ou cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponderá a até 35% da receita corrente líquida. B. DIN, no mínimo, 5% para municípios das regiões Sul e Sudeste, cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a mais de 35% da receita corrente líquida. Parágrafo 3º. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo mês de referência e os 11 meses anteriores, excluídas as duplicidades, e deduzidas. 1. Nos estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. 2. Nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. As contas especiais de que tratam os parágrafos 1º e 2º serão administradas pelo Tribunal de Justiça Local, para pagamento de precatórios expedidos pelos tribunais. Parágrafo 5º. Os recursos depositados nas contas especiais de que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo não poderão retornar para estados, Distrito Federal e municípios devedores. Parágrafo 6º. Pelo menos 50% dos recursos de que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo serão utilizados para pagamento de precatórios em ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências definidas no parágrafo 1º, para os requisitórios do mesmo ano e no parágrafo 2º do artigo 100, para requisitórios de todos os anos. Parágrafo 7º. Nos casos em que não se possa estabelecer a precedência cronológica entre dois precatórios, pagar-se-á primeiramente o precatório de menor valor. Parágrafo 8º. A aplicação dos recursos restantes dependerá de opção a ser exercida por estados, Distrito Federal e municípios devedores, por ato do Poder Executivo, obedecendo a seguinte forma, que poderá ser aplicada isoladamente ou simultaneamente. 1. Destinados ao pagamento dos precatórios por meio do leilão. 2. Destinados a pagamento à vista de precatórios não quitados na forma do parágrafo 6º e do inciso 1, em ordem única e crescente de valor por precatório. 3. Destinados a pagamento por acordo direto com os credores, na forma estabelecida por lei própria da entidade devedora, que poderá prever criação e forma de funcionamento de Câmara de Conciliação. Parágrafo 9º. Os leilões de que trata o inciso 1 do parágrafo 8º deste artigo. 1. Serão realizados por meio de sistema eletrônico administrado por entidade autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo Banco Central do Brasil. 2. Admitirão a habilitação de precatórios, ou parcela de cada precatório indicada pelo seu detentor, em relação aos quais não esteja pendente, no âmbito do Poder Judiciário, recurso ou impugnação de qualquer natureza, permitida por iniciativa do Poder Executivo a compensação com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra devedor originário pela Fazenda Pública devedora até a data da expedição do precatório, ressalvados aqueles cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos da legislação, ou que já tenham sido objeto de abatimento nos termos do parágrafo 9º do artigo 100 da Constituição Federal. 3. Ocorrerão por meio de oferta pública todos os credores habilitados pelo respectivo ente federativo devedor. 4. Considerarão automaticamente habilitado o credor que satisfaça o que consta no inciso 2. 5. Serão realizados tantas vezes quanto necessário em função do valor disponível. 6. A competição por parcela do valor total ocorrerá a critério do credor, com deságio sobre o valor desta.
7. Ocorrerão na modalidade deságio, associado a um maior volume ofertado acumulado ou não com um maior percentual de deságio, pelo maior percentual de deságio, podendo ser fixado valor máximo por credor, ou por outro critério a ser definido em edital. 8. O mecanismo de formação de preço constará nos editais publicados para cada leilão. 9. A quitação parcial dos precatórios será homologada pelo respectivo tribunal que o expediu. Parágrafo 10. No caso de não liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso 2 do parágrafo 1º e os parágrafos 2º e 6º deste artigo, 1. Haverá o sequestro de quantia nas contas de estados, Distrito Federal e municípios devedores, por ordem do presidente do tribunal, referido no parágrafo 4º, até o limite do valor não liberado. 2. Constituir-se-á, alternativamente, por ordem do presidente do tribunal requerido, em favor dos credores de precatórios, contra estados, Distrito Federal e municípios devedores, direito líquido e certo, auto-aplicável independentemente de regulamentação, a compensação automática com débitos líquidos lançados por esta contra aqueles, e, havendo saldo em favor do credor, o valor terá automaticamente poder liberatório do pagamento de tributos de estados, Distrito Federal e municípios devedores, até onde se compensarem. 3. O chefe do Poder Executivo responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa. 4. Enquanto perdurar a omissão, a entidade devedora a. Não poderá contrair empréstimo externo ou interno. b. Ficará impedida de receber transferências voluntárias. 5. A União reterá os repasses relativos ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios, e os depositará nas contas especiais referidas no parágrafo 1º, devendo sua utilização obedecer ao que prescreve o parágrafo 5º, ambos deste artigo. Parágrafo 11. No caso de precatórios relativos a diversos credores, em litisconsórcio, admite-se o desmembramento do valor, realizado pelo tribunal de origem do precatório, por credor, e, por este, a habilitação do valor total a que tem direito, não se aplicando, neste caso, a regra do parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal. Parágrafo 12. Se a lei a que se refere o parágrafo 4º do artigo 100 não estiver publicada em até 180 dias, contados da data de publicação desta emenda constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a estados, Distrito Federal e municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de 1. 40 salários mínimos para estados e para o Distrito Federal. 2. 30 salários mínimos para municípios. Parágrafo 13. Enquanto estados, Distrito Federal e municípios devedores estiverem realizando pagamentos de precatórios pelo regime especial, não poderão sofrer sequestro de valores, exceto no caso de não liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso 2 do parágrafo 1º e o parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 14. O regime especial de pagamento de precatório previsto no inciso 1 do parágrafo 1º vigorará enquanto o valor dos precatórios devidos for superior ao valor dos recursos vinculados, nos termos do parágrafo 2º, ambos deste artigo, ou pelo prazo fixo de até 15 anos, no caso da opção prevista no inciso 2 do parágrafo 1º. Parágrafo 15. Os precatórios parcelados na forma do artigo 33 ou do artigo 78 deste ato das disposições constitucionais transitórias e ainda pendentes de pagamento ingressarão no regime especial com o valor atualizado das parcelas não pagas relativas a cada precatório, bem como o saldo dos acordos judiciais e extrajudiciais. Parágrafo 16. A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores de requisitórios, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Parágrafo 17.
O valor que exceder o limite previsto no parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal será pago, durante a vigência do regime especial, na forma prevista nos parágrafos 6º e 7º ou nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 8º deste artigo, devendo os valores dispendidos para o atendimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal serem computados para efeito do parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 18. Durante a vigência do regime especial a que se refere este artigo, gozarão também da preferência a que se refere o parágrafo 6º os titulares originais de precatórios que tenha completado 60 anos de idade até a data da promulgação desta emenda constitucional. Artigo 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população. Parágrafo 1º. No prazo de 8 anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Durante o decurso do prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo às regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. Artigo 99. Para efeito do disposto no inciso 7 do parágrafo 2º do artigo 155, no caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os estados de origem e de destino, na seguinte proporção: 1. Para o ano de 2015. 20% para o estado de destino e 80% para o estado de origem. 2. Para o ano de 2016. 40% para o estado de destino e 60% para o estado de origem. 3. Para o ano de 2017. 60% para o estado de destino e 40% para o estado de origem. 4. Para o ano de 2018. 80% para o estado de destino e 20% para o estado de origem. 5. A partir do ano de 2019, 100% para o estado de destino. Artigo 100. Até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União aposentar-se-ão, compulsoriamente, aos 75 anos de idade, nas condições do artigo 52 da Constituição Federal.